Bem, estaremos apresentando um trabalho referente à disciplina de Estatística Computacional 2, o qual é referente à simulação de Monte Carlo, né? O nosso tema do nosso trabalho é sobre curvas de poder para testes para hipótese de impedência em tabelas de contingência. Eu sou o Everton Sauer Calisto e o meu amigo e colega que ajudou a fazer esse trabalho, o Arivaldo Costa Mello. Introdução. Esse trabalho tem como objetivo avaliar e obter as curvas de poder para teste de hipótese de independência em tabelas de contingência, considerando o teste Q² e o teste de Fisher. Para a hipótese de independência entre variáveis aleatórias categóricas, independência de linhas e colunas, avaliar a taxa de rejeição da hipótese nula. Para o experimento computacional do tipo fatorial completo, considerando como fatores. Para tanto, considerou-se o tamanho da amostra, qual foi fixado em 50, o número de categorias, que varia de 2 por 2 até 4 por 4, e o grau de dependência entre as variáveis, que é a nossa correlação. Para a realização do trabalho, a gente trabalhou com as hipóteses. Não há diferença entre as colunas e as linhas de tabela. E a hipótese alternativa, há diferença entre colunas e linhas da tabela. A gente utilizou a normal bivariada, no qual a matriz de covariância dessa normal, na sua diagonal principal, temos a variância 1, e na diagonal secundária temos a covariância variando de 0 até 0,8. E o vetor de médias, conforme varia de 0 e a segunda média também. Para isso, utilizamos o teste Q², o qual supõe que n observações foram agrupadas em k categorias mutuamente exclusivas, denotadas pelas frequências observadas e esperadas para a ésima classe, foi de φ e i, que qual variaram de 1 até k. A decisão sobre o ajuste deve ser dr, baseada nos desvios das correlações. A soma desses casos desvios é zero, exceto para arredondamentos. O critério desse teste sugerido por Carl Pearson em 1900 é a soma dos caudados dos desvios, normalizados pela frequência esperada, ou seja, que é o somatório de FI menos a esperança, que é os desvios divididos pela somatória desses desvios. O segundo teste que serve para comparar é o teste de Fisher, utilizado para determinar se existe alguma associação significativa entre duas variáveis categóricas, quando temos essas variáveis nominais. Um conjunto de dados consiste em uma tabela R por C, em que R representa o número de linhas e C representa o número de colunas, respectivamente. Quando temos mais de duas linhas e colunas, o método apropriado é usar o teste do Q². O teste exato de Fisher é mais preciso que o teste de Q², devido à sua pequena frequência. O número esperado de frequências é inferior a 5. O teste Q² é mais adequado para grandes amostras. Aqui, A, B, C. Aqui A, B, C e D são frequências individuais para a tabela de contingência 2x2, que é o caso que nós utilizamos como exemplo. Mas a mesma regra vale para as tabelas 3x2 e assim sucessivamente até a tabela 4x4. Para o nosso caso, vamos considerar que o nosso ρ varia de 0,5 até 0,8 e verificar o comportamento das tabelas no valor aplicado para 50 valores da normal bivariada. Vamos simular 50 p-valores para verificar a taxa de rejeição no teste Q² e o teste de Fisher. Basicamente, vamos trabalhar agora, começar a trabalhar com a nossa tabela 2x2. Vamos gerar os 50 valores da normal bivariada e vamos ver como que é o comportamento desses testes. E com o vetor de média 0, 0. E vamos dividir as categorias e verificar essa taxa de rejeição. Para verificar a taxa de rejeição, o teste Q² e o teste de Fisher foi feito os valores rejeitados para cada p-valor. No caso, a gente pegava uma soma desses p-valores e verificava qual que era inferior a 5% e dividia pelo total. Podemos ver que o teste de Fisher e o teste de Q², para essa tabela 2x2, começamos o valor com uma taxa baixa de rejeição, porque no nível 0 é esperado que haja dependência entre as variáveis e a taxa de rejeição seja quase nula. Conforme vamos aumentando o valor dessa correlação,
variando de 0,0 até 0,8, verificamos que a taxa de rejeição aumenta, chegando até o nível de 0,96 em ambos os testes. Podemos ver que não há diferença entre o teste aqui quadrado e o teste de Fisher para a tabela 2x2. Podemos ver também, esse gráfico que representa as curvas de poder, vemos que no ρ igual a 0,0 é quase uma linha reta. Conforme vai aumentando o valor de ρ, podemos ver que se aproxima a taxa de rejeição de 0,8. No caso, 0,7, vemos a taxa de rejeição se aproximando de constante. Então, a 0,8, vemos o nível de rejeição próximo de 1. O qual dizemos que, a partir de 0,8, a taxa de rejeição fica constante em 1. Agora, vamos trabalhar com a tabela 3x2 e vamos ver como é o comportamento. É semelhante, fica semelhante os mesmos resultados da tabela 2x2. É as mesmas condições que foram simuladas 2x2, fazeremos nas 3x2. Vemos aqui que a taxa de rejeição tem um comportamento semelhante da tabela 2x2, não havendo muita diferença. Vemos valores baixos para essa rejeição. No nível 0, essa taxa de rejeição é baixa. Conforme vamos aumentando os valores de ρ, se aproximando de 8, a taxa de rejeição fica 1. E não há diferença nos testes, tanto no Q quadrado como no teste exato de Fisher. E o comportamento das curvas de poder é semelhante na tabela 2x2. Na tabela 3x3, fizemos a mesma aplicação, variando de 0 até 0,8. A taxa de rejeição não foi tão diferente. Podemos ver que teve o mesmo comportamento na tabela 2x2 e na tabela 3x2, não havendo diferença para essa tabela 3x3. Não foram valores tão significantes, tanto no teste exato de Fisher, como no teste Q quadrado. As curvas de poder foram semelhantes, tivemos o mesmo comportamento nas tabelas anteriores, e não podemos dizer que houve grande diferença. Agora vamos analisar a tabela 3x4. Fizemos as mesmas condições que no experimento 3x3. Fizemos as mesmas condições na taxa de rejeição. E quando vamos analisar a taxa de rejeição, tivemos o mesmo comportamento. No ρ próximo de 0, a taxa de rejeição foi baixa em ambos os valores. E conforme o ρ se aproximou de 0,8, a taxa de rejeição foi próxima de 1. No caso, as curvas de poder tiveram o mesmo comportamento, não havendo grande diferença. Na tabela 4x4, a gente teve um pequeno problema e tivemos que simular valores de 0 até 0,6, porque não conseguimos haver convergência de ρ variando de 0 até 0,8. Podemos ver que o comportamento parece semelhante. Podemos ver que 0,6, a nossa taxa de rejeição chegou a 0,8 e 0,78 para o teste Q quadrado. Podemos ver que, possivelmente em 0,8, o comportamento seja semelhante. As curvas de poder foram parecidas com as tabelas anteriores. Basicamente, não houve grande diferença. Podemos dizer que não houve diferença significativa entre as tabelas, com a nossa conclusão. Após obter as curvas de poder para testes de hipótese de independência em tabelas de contingência, considerando o teste Q quadrado e o teste de Fisher para hipótese de impedência entre as variáveis aleatórias categóricas, dependências de linhas e colunas, podemos dizer que conforme o valor de P foi crescendo de 0, o ρ foi atingir o valor de 0,8 de correlação, a taxa de rejeição crescia de forma linear em todos os formatos de tabela propostos nesse estudo, de 2x2 até 4x4. Ao final da análise das curvas de poder da taxa de rejeição, não foi possível verificar diferenças significativas nas tabelas propostas. Todos quantos se aproximam de 0,8 de correlação tendiam a uma taxa de 100% de rejeição, sendo que as taxas foram muito próximas em ambos os testes que foram aplicados. Obrigado.